Para esse concílio denominado Concílio de Nicéia, Constantino convidou todos os 1.800 bispos da Igreja Cristã dentro do Império Romano, cerca de 1.000 no leste e 800 bispos no oeste. Mas apenas um número muito menor e até agora incerto, não plenamente definido, foi que compareceu. Eusébio de Cesareia calculou mais ou menos 250. Atanásio de Alexandria contou 318 bispos. Eustácio de Antioquia estimou aproximadamente 270. Todos os três citados estavam presentes nesse concílio. Mais tarde, Sócrates de Constantinopla registrou o número de 300 e outros números surgiram, mas o número 318 é preservado nas liturgias da Igreja Ortodoxa. Embora Tertuliano tivesse outorgado para a Igreja a ideia de que Deus é uma substância em 3 pessoas, isso não facilitou para que o mundo tivesse a compreensão adequada da doutrina, da dificílima doutrina da Trindade. Mesmo nos dias de hoje, essa dificuldade permanece. No passado, essa doutrina confundia até os maiores teólogos, e ainda hoje isso é um fato. Logo no início do século IV, Ário, pastor de Alexandria, no Egito, que se afirmava cristão, proclamou que Jesus era divino, mas não era Deus. E de acordo com Ário, somente Deus, o Pai, poderia ser imortal, de modo que o Filho era necessariamente um ser criado. Ele era como o Pai, mas não era verdadeiramente Deus. Porém, o bispo Alexandre, também de Alexandria, entendia que para que Jesus pudesse salvar a humanidade pecaminosa, ele necessariamente precisava ser Deus, precisava ser verdadeiramente Deus. E Alexandre conseguiu fazer com que Ário fosse condenado por um sínodo. Mas Ário, como era muito popular e tinha muitos adeptos, logo surgiram vários distúrbios em Alexandria devido a essa disputa teológica que surgiu. Em função desses distúrbios, o imperador Constantino não podia se dar ao luxo de ver esse episódio simplesmente como uma questão religiosa teológica. Essa questão religiosa, ela até era possível que ameaçasse a segurança do seu império. Assim, para lidar com esse problema, Constantino convocou então um concílio que abrangia todo o império e seria realizado na cidade de Nicéia, na Ásia Menor. Claramente, então, ficou conhecido como o Concílio de Nicéia. A divisão da igreja para Constantino era pior do que uma guerra, porque esse assunto envolvia a alma eterna das pessoas. O imperador então deixou que os bispos debatessem e, convocado diante dos bispos, Ário proclamou abertamente que o Filho de Deus era um ser criado e, por ser diferente do Pai, era passivo de mudança e, portanto, não era verdadeiramente Deus. A Assembleia, então, o Concílio de Nicéia, então, denunciou e condenou a afirmação de Ário, mas eles precisavam ir além disso para caçá-lo completamente. Era necessário, para fazer uma defesa melhor, uma defesa permanente, uma defesa mais eloquente, elaborar então um credo que proclamasse a sua própria visão. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você ler lá no meu blog na íntegra o credo de Nicéia. E você vai poder também comparar o credo de Nicéia com o credo de Constantinopla. Assim, os bispos então formularam algumas afirmações sobre o Deus Pai e o Deus Filho. Nessas declarações, descreviam o Filho como Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, e consubstancial com o Pai. A palavra consubstancial, nesse contexto, era muito importante, e a palavra grega usada pelos bispos para significá-la foi homoousios, onde homo quer dizer igual e ousios significa substância. Porém, o partido de Ário queria acrescentar uma letra a essa palavra, para que ela ficasse homoiousios, que significa de substância similar. E isso enfraqueceria, obviamente, a doutrina de que Cristo
era Deus. E com exceção de 2 bispos, todos os demais assinaram a declaração de fé. Esses 2, com Ário, foram expulsos. Constantino ficou satisfeito com o resultado da sua obra e do concílio, mas isso não durou muito tempo. Embora Ário tivesse ficado temporariamente fora do cenário, a sua teologia permaneceu ainda por décadas. E, posteriormente, um diácono de Alexandria chamado Atanásio se tornou um dos maiores opositores do arianismo. E em 328, Atanásio se tornou bispo de Alexandria e continuou a lutar contra a facção ariana. A guerra continuou na Igreja do Oriente até que outro concílio realizado em Constantinopla no ano de 381 reafirmou o concílio de Nicéia. Ainda assim, traços dos pensamentos de Ário permaneceram na Igreja. O concílio de Nicéia foi convocado tanto para estabelecer uma questão teológica quanto para servir de precedente para questões da Igreja e do Estado. Constantino deu início à prática de unir o império com a igreja no processo decisório, e muitas consequências perniciosas seriam colhidas nos séculos futuros por causa dessa decisão, por causa dessa união. Então não deixe de acessar o nosso blog no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e lá você poderá ler na íntegra o Credo Niceno e o Credo de Constantinopla e compará-los. E não fique só nesse vídeo, procure pesquisar mais sobre o arianismo, sobre os concílios, e continue estudando a história da Igreja. Se você gostou, não deixe de dar um like no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos e nos ajude a crescer esse canal. Deus abençoe a todos.